Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Momento Rural aqui na Grande FM, mais uma vez contando com a sua audiência, a você que está nos acompanhando pelo nosso canal no Facebook. É importante você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar aqui o nosso programa com toda a certeza. A você que está conosco em nosso canal no YouTube, tá aí o sininho de notificações para você ativar, deixa o seu like também, é importante você se inscrever no nosso canal e fazer parte aqui da nossa playlist à sua disposição em nossas plataformas digitais. Hoje vamos seguir falando de sojicultura. Mais uma vez está aqui conosco o Jairo Luiz de Oliveira, engenheiro agrônomo, pós-graduado, especialista em proteção de cultivos, ele que ocupa a função de desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta, mas continua com a gente para a gente tratar desse assunto importantíssimo. Jairo, seja bem-vindo novamente ao nosso Momento Rural. Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para a gente continuar falando sobre a soja, tão importante para todos nós hoje aqui no MS. Pois é, como anunciamos no episódio passado, hoje vamos falar um pouquinho desses desafios aí que a sojicultura tem e apresenta. Então eu começo perguntando para você, quais os principais desafios da sojicultura? São vários, né? Assim, elencar os principais, a gente até fica um pouco pensativo para trazer, porque realmente o produtor, na hora de produzir, né, a soja, ele tem que pensar em vários fatores. Um deles, principalmente, é o clima, né, mercado. Ele tem que estar muito bem antenado com relação a quando ele vai plantar, né, a época de plantio, a chuva é realmente determinante, então eu acho que é um dos principais fatores que preocupa o agricultor. Com relação a manutenção dessas áreas de soja também é muito importante. Quando eu falo em manutenção, a gente tem muitos problemas hoje que interferem na produção na grande escala, né? Que é questão de plantas daninhas, insetos e doenças, tá? Dentro desse cenário, a gente tem também a importância de você saber a questão da fertilidade do solo, que direciona muito a questão do potencial produtivo que você vai ter na tua safra ou não. Então, o agricultor, para tomar uma decisão, né, para plantar em soja, ele tem vários fatores que preocupam e são muito importantes, né? E a gente tem que sempre estar levando todas as considerações, porque é um jogo que se ganha com várias etapas, né? Sim, e falando desses desafios, você citou aí da capacidade de combater as pragas e as doenças. Quais os grandes vilões da soja nesse sentido e como o produtor pode proteger a sua lavoura? Hoje a gente pode falar que para nós, né, nós temos 3 grandes temas a se tratar em relação à sanidade e cultura da soja, né? Primeiro a gente fala em relação a plantas daninhas, que se inicia, né, no cultivo da soja, um manejo muito direcionado a cuidar com as invasoras que você tem na região, né? Hoje no Mato Grosso do Sul e boa parte do Brasil, a gente vem sofrendo muito com a evolução dessas plantas daninhas, a resistência a alguns modos de ação de herbicidas utilizados no campo, desafiando muito o manejo, né? Para nós, hoje nós temos aqui no MS principalmente o capim amargoso e a buva como um grande problema de manejo de ervas. Aí a gente fala também sobre insetos, né? Insetos também nós temos uma grande preocupação, um aumento da pressão de percevejo é uma temática crescente nos últimos anos, e o agricultor também tem que se atentar num bom manejo, estabelecer um programa de manejo para reduzir os impactos dessa praga. E lagartas, no modo geral, a soja ainda ela vem com a biotecnologia tendo um bom efeito, mas também algumas espécies como Spodoptera, né, a lagarta do milho, está vindo para a soja e conseguindo trazer um pouco de estrago. E por último, as doenças, tá? Que as doenças realmente têm um impacto muito grande, ela é muito dependente de condições climáticas, variedade e a presença do patógeno na área, mas quando ocorrem, elas tendem a ser muito prejudiciais para o sistema. E o agricultor realmente tem muito medo desses 3 pilares, né? Então, assim, na verdade, muita preocupação e cuidado, né? E aí a gente consegue tomar atenção para esses 3 fatores, a gente consegue sair da safra com uma boa produtividade, né? Daí é fundamental o produtor estar atento e observando a sua lavoura no dia a dia para ir percebendo o que possivelmente pode afetar aquela produção. Exatamente, né? Para pragas é muito questão de monitoramento, né? A plantas daninhas também acompanhar a lavoura. Pensando em fungicidas, nós já temos alguns outros modelos já desenhados, como calendarização de aplicações, né? Algumas utilizações de produtos em combinações dentro do sistema. Sempre a gente recomenda, em relação a fungicidas, aplicações de maneira preventiva, né? Porque normalmente as doenças, quando elas ocorrem e você observa os sintomas a nível de campo, né? Geralmente são nas folhas ou vagem, estruturas da planta, esse problema já começou há umas semanas atrás, porque como são agentes microscópicos, né?
micro-organismos, você não enxerga a fase inicial do problema. Então a gente hoje desenha um programa de manejo de fungicidas de maneira preventiva. Já assim, quando a gente fala em insetos e plantas daninhas, um bom monitoramento é importante, né? Então acompanhar, fazer aplicações em cima do alvo. Mas em fungicida a gente tem uma tendência a recomendar aplicações preventivas dentro do sistema. Ô Jairo, muito se discute aí a utilização, né, de defensivos agrícolas por diversas questões, entre elas meio ambiente, saúde humana. O que você pode falar nesse sentido a respeito desses defensivos? Os defensivos, eles são hoje umas ferramentas importantes e fundamentais para poder manter a produção agrícola, tá? Mundial, e podemos até estender isso aí, saindo até da própria cultura da soja. Uma analogia que eu gosto de trazer sempre quando eu estou tendo interações com pessoas, né, dentro do setor agrícola, até mesmo fora, é que com a demanda crescente de alimentos, né, a gente necessita aumentar a expansão de produção. Nós não conseguimos, em escalas pequenas, atender a demanda global, que gira em torno hoje de 7 bilhões de pessoas, que se baseiam, né, na sua dieta alimentar com no mínimo 3 refeições por dia, né? Um café da manhã, no mínimo um almoço e uma janta. Então a demanda alimentar é muito grande. E quando você entra num cenário desse, a necessidade de você expandir grandes áreas de cultivo, ela é necessária, ela se faz necessária. E, consequentemente, você também oferece, nessas condições de expandir áreas, favorecer o surgimento de agentes como pragas, doenças e plantas daninhas, né? Para a gente conseguir ter uma produção efetiva, nós precisamos usar de ferramentas, né? Um deles é o manejo químico. Tá? E o manejo químico ele vem a calhar para conseguirmos manter essa produção. Dados hoje da FAO, né, que é um braço da ONU, que está diretamente ligado à produção de alimentos, ela já determinou que em torno de 50% a 80% da produção de alimentos que é feita hoje, ela não seria possível sem a utilização de defensivos agrícolas, né? E aí a gente vê um ponto de discussão muito forte, porque os produtos eles vêm dentro de uma linha de desenvolvimento muito rigorosa. Tá? Um produto para chegar a campo, tá? Ele passa por, em média, 10 a 12 anos de pesquisa, desde o descobrimento da molécula até a sua comercialização. E dentro desse período são exigidos dentro de vários órgãos, como no Brasil nós podemos citar o IBAMA, Ministério da Agricultura e a Anvisa, ensaios e avaliações que demonstram a segurança desses produtos para cada segmento, né? Meio ambiente, né, a questão eficácia agronômica pelo Ministério da Agricultura e, por último, a questão da segurança ambiental. Então, é basicamente como um remédio, né? Então, existe um trabalho árduo de 12 anos aí, né, um investimento muito alto em pesquisa. Em média, nesses 10, 12 anos, são em torno de 100 até 300 milhões de dólares para se trazer um produto novo, uma molécula nova para o mercado, e sempre observando esses pontos de segurança ambiental, humana e agrícola, né? Para depois um agrônomo, um técnico responsável, assim como um médico, receita, né, um remédio, ter ciência do qual que é a dose, qual que é o momento, qual que é o alvo e não sair usando de forma indiscriminada, né? Usando dentro desses parâmetros recomendados, a gente tem total segurança de utilizar essas ferramentas tão importantes. Sobretudo, tem também a fiscalização da aplicação correta também disso tudo, que a gente vai abordar também em outros momentos aqui no nosso Momento Rural, que chega, como sempre, em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador, sempre conosco aqui no nosso Momento Rural, que é a Agrojangada, né? Referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, isso se falando em agricultura, pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Agrojangada, o nosso parceiro aqui no nosso Momento Rural. Já você falou aí do impacto aí do uso de defensivos em relação ao meio ambiente e à saúde humana, o consumidor final, por exemplo. Mas em relação ao manejo, né, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? É importante também levar em consideração os cuidados no manejo desse defensivo, desse produto lá na lavoura, né? Exato. São vários fatores que a gente leva, né, esses longos anos de desenvolvimento para trazer para o uso do nosso consumidor final práticas que são importantes, pensando em segurança humana, segurança ambiental e principalmente eficácia agronômica, tá? Então, dentro desses anos de estudo, a gente consegue definir parâmetros de utilização, né, que vai fazer com que essas ferramentas se tornem muito seguras e eficientes. Por exemplo, né, ano a ano, as empresas, né, assim como a Syngenta, né, traz para o campo
produtos cada vez mais seletivos ao meio ambiente, tá? E também mais seguros para o ser humano. Consequentemente, com isso, traz algumas necessidades de serem muito mais técnicos no seu posicionamento e implementação a campo. Porque também a gente acaba com essa intensificação da utilização desses produtos e essa grande escala que nós estamos usando nessas áreas, hoje o Brasil com mais ou menos 34 milhões de hectares de soja, a utilização desses produtos acabam levando ao longo dos anos também a adaptação desses alvos no campo, né? Então a gente vê, às vezes, ano a ano, problemas de resistência cada vez mais iminentes, tanto para plantas daninhas quanto para insetos e fungicidas. Então, a recomendação hoje que a fábrica leva, que a indústria leva, e aí nós temos, por exemplo, os parceiros nossos, aqui a gente tem um exemplo da AgroJangada, que leva para nós a nossa informação no nível de campo, são informações muito importantes que o agricultor tem que se tomar a nível de campo. Uma recomendação de entrar o produto na dose certa, no momento certo, no nível correto, para aí sim ter a segurança necessária e também a eficácia daquele produto e também ao longo dos anos manter ela como uma ferramenta muito importante que é tão necessária para o agricultor. Muito bem, para a gente fechar esse momento rural, quero falar contigo sobre a respeito dos adubos e defensivos. Para serem utilizados, depende aí da época de plantio e variedade da cultivar, ou isso não é o fator principal para o uso de adubos, por exemplo? Exatamente, a gente tem esse ponto que a gente tem que levar muito em consideração também, né? Hoje, nem todos os defensivos, nem todos os fertilizantes, eles são recomendados para todas as práticas agrícolas, né? Então a gente tem que levar em consideração muito hoje a variedade de soja que está usando, época de plantio, o histórico da área que você está trabalhando. Por exemplo, eu posso ocorrer aqui no Mato Grosso do Sul, regiões onde ocorre certa doença, por exemplo, mais problemática como uma ferrugem na região de plantio mais tardio, como fronteira, pode acontecer na região de Ponta Porã, plantios mais tardios, regiões mais frias, próximo ao Paraguai, onde eu preciso me atentar um pouco mais para esse alvo, ou regiões mais quentes, ou plantio mais antecipado, que eu não tenho tanto problema de ferrugem, o meu problema vai ser mais complexo de manchas, e aí você tem ferramentas diferentes. Da mesma forma, a questão dos fertilizantes que você abordou. Então nós temos no Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo uma diversificação enorme de solos, né, e que também apresentam características nutricionais diferentes, exigências nutricionais diferentes, né? Correções de solo, solos com necessidade de maior correção, solos com necessidade de menor correção de acidez e da mesma forma maior ou menor necessidade de fertilizantes. E associado a isso, a amplitude de genética que nós temos, eu falo na questão do melhoramento genético de soja, milho e outros cultivos, que vai trazer para mim uma necessidade de trabalhar um pouco melhor um micronutriente específico, ou trazer um certo macronutriente a mais ou menos. Então não é simples o processo. Por isso que a gente sempre fala que a agricultura hoje ela é muito técnica. Ela traz hoje a necessidade de se trabalhar com parcerias, porque ela é muito técnica e muito dinâmica, né? Então, ano a ano, as novidades são muito grandes e aí a gente vê a necessidade do parceiro produtor estar junto conosco e a gente também necessitando dessa contrapartida para ajudar a desenvolver melhor as nossas tecnologias. Muito bacana, né? Nós estamos chegando ao final aqui do nosso Momento Rural, no nosso próximo encontro. Aliás, eu te faço o convite para você não perder com a gente o nosso próximo encontro, onde vamos falar da fiscalização, que eu abordei agora há pouco, falar também do trabalho do engenheiro, né? O Jairo está aqui com a gente, vai falar um pouquinho do trabalho do engenheiro agrônomo lá na lavoura e, claro, com toda certeza, trazer muitos outros assuntos aqui no nosso Momento Rural. Jairo, obrigado por enquanto, até lá. Até mais, pessoal. Se vemos em breve. Muito bem, você do YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Para você que está conosco no Facebook, curta, compartilhe e marque seus amigos para que a gente possa levar mais informações do nosso Momento Rural aqui na Grande FM.